Você já ouviu falar do Sikhismo? Apesar de ser considerado a quinta maior religião do mundo, ele é relativamente jovem, especialmente se comparado a tradições como o hinduísmo, o budismo, o cristianismo ou o islamismo. O Sikhismo surgiu no final do século XV, na região de Punjab, no norte da Índia. Seus seguidores são conhecidos como Sikhs, que significa aprendizes em Punjabi, pessoas que buscam orientação espiritual e um caminho de aprendizado contínuo. Os Sikhs chamam sua própria fé de Gurmat, que pode ser traduzido como o caminho do Guru. A tradição afirma que o Sikhismo foi fundado por Guru Nanak, 1469-1539, e se desenvolveu através de uma linha de 9 gurus que o sucederam, todos considerados manifestações de um mesmo espírito divino. Após a morte do 10º guru, Guru Gobind Singh, esse espírito foi transferido para a escritura sagrada do Sikhismo, o Guru Granth Sahib, que passou a ser reconhecido como o guru eterno da comunidade. Atualmente, estima-se que existam quase 25 milhões de Sikhs em todo o mundo, com a maior concentração ainda no estado de Punjab, na Índia. O Sikhismo se destaca não apenas por sua história e doutrina, mas também pelo modo de vida de seus seguidores, que combina devoção espiritual, meditação no nome de Deus e engajamento ativo na sociedade. No vídeo de hoje, vamos explorar esses gurus, quais foram seus ensinamentos e como eles ajudaram a moldar a tradição Sikh até os dias atuais. Guru Nanak nasceu em 1469, em uma aldeia próxima a Lahore, no Punjab, em uma família hindu da casta Khatri. Desde cedo, demonstrou profunda inclinação espiritual, estudando tanto os Vedas quanto o persa e o árabe com estudiosos muçulmanos. Essa formação diversa o ajudou a desenvolver uma visão ampla e universal das tradições religiosas. Apesar da educação recebida, Nanak sentia-se insatisfeito com as respostas da religião formal. Desde jovem, preferia a meditação e a contemplação à rotina comum da vida. Casou-se, teve filhos e trabalhou como contador por alguns anos, mas sua vida permanecia centrada na busca pelo divino. Aos 33 anos, após desaparecer por 3 dias em profunda experiência mística, retornou transformado e proclamou a frase que marcaria o nascimento do Sikhismo: "Não há hindu, não há muçulmano." Com essas palavras, Nanak expressou que Deus não pertence a nenhuma religião específica. A divindade é única, sem forma e acessível a todos. Naquela época, o norte da Índia vivia sob o domínio Mughal, um ambiente de grande diversidade religiosa, onde o hinduísmo, o islamismo e o sufismo coexistiam. Também floresciam os ensinamentos dos Bhagats, místicos como Kabir e Ravidas, que pregavam a união com Deus acima das fronteiras religiosas. Nanak foi profundamente influenciado por esse clima de diálogo espiritual e construiu, a partir dele, uma nova tradição que unia fé, igualdade e prática. Convencido de que a sabedoria não habitava apenas templos ou escrituras, Guru Nanak empreendeu longas jornadas espirituais, conhecidas como udasis, levando sua mensagem a diferentes povos e culturas. Viajou por todo o subcontinente indiano e também para regiões como o Tibete, a Arábia e o Ceilão, atual Sri Lanka. Em Meca, uma história tradicional narra um episódio simbólico. Ao repousar, Nanak teria deitado com os pés voltados para o mihrab, a direção sagrada do Islã. Repreendido por um devoto muçulmano, ele respondeu com serenidade: "Então vire meus pés para onde Deus não esteja." Disse que, ao tentar mover seus pés, o homem percebeu que o mihrab parecia mover-se junto. A mensagem era clara: Deus está em toda parte e não limitado a um só lugar. Em suas peregrinações, Nanak mostrava que a verdadeira espiritualidade não depende de rituais, mas da lembrança constante do nome divino e do amor que reconhece Deus em tudo e em todos. No final de suas viagens, estabeleceu-se em Kartarpur, às margens do rio Ravi, onde fundou uma comunidade baseada no trabalho honesto,
no serviço aos outros e na meditação. Essa vila tornou-se o primeiro centro do que viria a ser o sikhismo. Os ensinamentos de Nanak foram transmitidos em hinos e poemas devocionais, muitos dos quais compõem o Guru Granth Sahib, a escritura sagrada dos Sikhs. Entre eles, o Japji Sahib é recitado diariamente, resumindo a essência de sua filosofia: a existência de um único Deus, sem forma, eterno e presente em toda parte. Para vivenciar essa presença, Nanak ensinou 3 princípios fundamentais. Nam Japna, lembrar e repetir o nome de Deus, mantendo a consciência divina em todas as ações. Kirat Karni, viver honestamente e trabalhar de modo justo. Vand Shakna, partilhar o que se tem com os outros, especialmente com os necessitados. Um símbolo poderoso desse espírito é o langar, a cozinha comunitária gratuita. Nele, pessoas de todas as origens se sentam lado a lado e compartilham a mesma refeição, sem distinções de casta ou religião, uma prática que permanece viva em todos os templos sikhs. Antes de falecer, em 1539, Nanak deixou organizada a base espiritual e ética do sikhismo. Ele afirmou que o verdadeiro mestre, o Satguru, habita em cada pessoa. É a luz interior que guia a verdade. Para assegurar a continuidade dos ensinamentos, nomeou Guru Angad como seu sucessor, iniciando uma linhagem de 10 gurus humanos. Cada um deles expandiu e fortaleceu sua mensagem, unindo espiritualidade, igualdade e ação no mundo. Assim, o sikhismo se consolidou como uma tradição viva, profundamente enraizada na experiência do divino e no compromisso com o bem comum. Após a morte de Guru Nanak, a liderança passou para Guru Angad, 1504-1552, que preservou e fortaleceu o caminho do fundador. Ele sistematizou os ensinamentos de Nanak e introduziu o alfabeto Gurmukhi, que viria a se tornar o sistema oficial de escrita do sikhismo. Sob sua orientação, a recitação e o registro dos hinos sagrados ganharam forma organizada e a comunidade sikh começou a se expandir de maneira mais estruturada. Depois de Guru Angad, vieram Guru Amar Das, 1479-1574, Guru Ramdas, 1534-1581 e Guru Arjan, 1563-1606, cada um contribuindo de forma singular para o fortalecimento da fé. Guru Amar Das destacou-se pela ênfase na igualdade de gênero e pela institucionalização do langar, a refeição comunitária aberta a todos, sem distinção de casta ou religião. Seu trabalho consolidou o ideal de serviço, seva e compaixão. Seu sucessor, Guru Ram Das, fundou a cidade de Amritsar, que mais tarde se tornaria o coração espiritual do sikhismo. Ele também aprofundou o caráter devocional da fé, compondo hinos que continuam a ser recitados diariamente. Foi seu filho, Guru Arjan, quem levou a tradição a um novo patamar de organização espiritual e literária. O quinto guru, Guru Arjan, ocupa um papel central na história do sikhismo. Ele não apenas expandiu a comunidade sikh, mas também compilou o Adi Granth, um conjunto de hinos que reunia os ensinamentos dos gurus anteriores e incluía poetas e sábios de outras tradições, reconhecidos por sua profundidade espiritual. Essa compilação foi mais do que um livro, foi um marco para a identidade sikh. Pela primeira vez, os seguidores tinham um texto que representava a autoridade espiritual de forma definitiva, sem depender apenas da presença física do guru. Mais tarde, o Adi Granth seria ampliado e renomeado como Guru Granth Sahib, tornando-se a escritura sagrada que os sikhs veneram até hoje. Mas o legado de Guru Arjan não se limitou à escrita. Ele também mandou construir o Harmandir Sahib, o famoso Templo Dourado, em Amritsar, estabelecendo a cidade como um importante centro de peregrinação sikh, posição que mantém até os dias atuais. Quando se pensa em sikhismo, muitas vezes o primeiro símbolo que vem à mente é esse templo,
um local de devoção, beleza e história. No entanto, a vida de Guru Arjan também é marcada pelo primeiro martírio entre os gurus. Durante seu período, as relações entre os Sikhs e os governantes Mughal variavam bastante. Havia respeito e diálogo entre diferentes tradições religiosas, e até mesmo imperadores e príncipes demonstraram admiração pelas práticas Sikh, como a cozinha comunitária, o langar. Tudo mudou, porém, quando conflitos políticos explodiram. Durante uma disputa entre os filhos de Akbar, Salim e Khusro, Guru Arjan e sua comunidade ajudaram Khusro, fornecendo abrigo e alimento. Isso enfureceu Salim, que havia se tornado o imperador Jahangir. Considerando o gesto de Arjan como uma ameaça, Jahangir ofereceu ao guru a escolha de pagar uma multa, se declarar culpado de traição ou se converter ao Islã. Arjan recusou todas as opções e, como consequência, foi executado por tortura, tornando-se um mártir e alterando profundamente a história do sikhismo. Com a morte de Guru Arjan, a comunidade entrou em uma nova fase sob a liderança de Guru Hargobind, 1595-1644, o sexto Guru. Ele introduziu o conceito dos dois poderes, o espiritual, Miri, e o temporal, Piri, simbolizados por duas espadas que ele passou a usar. Esse gesto marcou o início da tradição dos santos guerreiros, homens e mulheres devotos que também estavam preparados para defender a fé e a justiça. Os gurus seguintes, Guru Har Rai, 1630-1661, Guru Har Krishan, 1656-1664, e Guru Teg Bahadur, 1621-1675, mantiveram viva essa herança. Guru Har Rai dedicou-se a promover a compaixão e o cuidado com a vida, estabelecendo jardins e centros de cura. O jovem Har Krishan, o oitavo guru, é lembrado por sua generosidade durante uma epidemia em Delhi, quando ajudou doentes até sucumbir à própria doença. Por fim, Guru Teg Bahadur, o nono guru, defendeu o direito à liberdade religiosa e foi executado pelo imperador Aurangzeb, tornando-se o segundo grande mártir da tradição. Seu sacrifício preparou o caminho para seu filho, Guru Gobind Singh, que transformaria o sikhismo definitivamente. A partir desse episódio, a comunidade Sikh passou por uma transformação significativa. Os gurus seguintes deram mais ênfase à defesa e ao uso de armas, desenvolvendo a ideia de santos guerreiros, enquanto os primeiros gurus haviam se concentrado mais na meditação, na purificação interior e na prática espiritual equilibrada. Apesar dessa mudança de foco, o equilíbrio entre devoção e ação no mundo continuou a ser um princípio central. A diferença é que após o martírio de Guru Arjan, os Sikhs se tornaram uma comunidade mais organizada e preparada para enfrentar ameaças externas, consolidando seu crescimento e influência na região. O 10º e último guru humano, Guru Gobind Singh, é uma figura central na história do sikhismo. Ele transformou a fé em uma comunidade organizada, estruturada e distinta, e é especialmente lembrado por ter fundado a Khalsa, que ainda hoje representa o núcleo da identidade Sikh. Após o martírio de seu pai, Guru Teg Bahadur, executado pelo imperador mogol Aurangzeb por defender a liberdade religiosa, Gobind Rai, nome de nascimento de Guru Gobind Singh, consolidou-se em Anandpur, onde enfrentou ameaças externas, incluindo conflitos com reis regionais. Mas, além das batalhas, ele precisou lidar com desafios internos, divisões dentro da comunidade, disputas sobre a liderança e surgimento de textos alternativos ao Adi Granth. Era necessário restaurar unidade e disciplina espiritual. Sua solução veio em 2 passos. O primeiro foi a criação da Khalsa, formalizada em 30 de março de 1699. Numa cerimônia que se tornaria lendária, Guru Gobind Singh reuniu seus seguidores em Anandpur, sobre uma plataforma elevada e dentro de uma grande tenda. De forma surpreendente, ele perguntou à multidão se alguém estava disposto a oferecer sua cabeça pelo guru. Inicialmente, ninguém respondeu,
mas aos poucos 5 homens se apresentaram. Um a um entraram na tenda e um som surdo foi ouvido. Para espanto de todos, eles saíram ilesos, vestidos de azul e açafrão, tornando-se os 5 amados do guru, os primeiros membros da Khalsa, ou a comunidade pura. O rito de iniciação, chamado Amrit Sanchar, consistia em misturar cristais de açúcar com água em um recipiente de ferro, mexendo com uma espada de 2 gumes enquanto se recitavam hinos sagrados. Os iniciados bebiam dessa mistura e, a partir dali, tornavam-se parte da Khalsa. Esse ritual é praticado até hoje, mantendo-se idêntico ao original. Ao ingressar na Khalsa, os Sikhs adotaram novos símbolos e identidades, independentemente de casta ou origem familiar. Todos os homens passaram a usar o sobrenome Singh, leão, e todas as mulheres, Kaur, princesa, simbolizando igualdade e pertencimento. Além disso, a Khalsa introduziu os 5 Kas, 5 elementos que se tornaram marcas visíveis e espirituais de cada iniciado. Kesh, cabelo mantido longo e sem cortes, um sinal de respeito à natureza. O turbante Sikh acompanha esse cuidado. Kanga, um pente, para manter os cabelos limpos e penteados, reforçando a ideia de viver espiritualmente, mas mantendo atividade no mundo e, desta forma, rejeitando o ascetismo. Kirpan, uma adaga, que simboliza a proteção da vida e o dever de ajudar os necessitados. Kara, uma pulseira de ferro, lembrança do ciclo da vida e da morte, e do compromisso moral com Deus e com os outros. Kachera, uma roupa íntima especial, representando autocontrole e moderação sexual. Esses 5 símbolos consolidaram a identidade coletiva da Khalsa e ajudaram a diferenciar os iniciados, reforçando a disciplina, a moral e a unidade da comunidade. O segundo passo de Guru Gobind Singh foi igualmente decisivo. Ele encerrou a linhagem de gurus humanos, transferindo a autoridade espiritual para o Adi Granth, que a partir de então recebeu o nome Guru Granth Sahib. Com isso, o texto sagrado tornou-se o Guru eterno, reunindo todos os ensinamentos dos 10 gurus e de autores inspirados, servindo como referência espiritual permanente. A comunidade Sikh passou a ter 2 pilares de autoridade: o Guru Granth Sahib, o livro sagrado, o Guru Khalsa Panth, a comunidade dos iniciados. Desde então, todos os gurdwaras possuem uma cópia do Guru Granth Sahib, que permanece no centro da prática religiosa e da vida comunitária. Você já se perguntou como uma religião que surgiu há mais de 500 anos na região do Punjab conseguiu integrar elementos tão distintos do hinduísmo e do islamismo? O sikhismo é exatamente isso. Uma tradição que nasceu no ponto de encontro de culturas e religiões diferentes e, ainda assim, desenvolveu uma identidade única. Os ensinamentos dos gurus Sikhs refletem esse contexto histórico. Eles surgiram em um período marcado por intensos diálogos entre o sufismo islâmico e o hinduísmo. Por isso, muitas ideias do sikhismo parecem combinar práticas, valores e visões dessas 2 tradições, oferecendo uma perspectiva espiritual que vai além das divisões religiosas. Um exemplo emblemático é a declaração de Guru Nanak após sua experiência espiritual transformadora: "Não há hindu, não há muçulmano." Com essas palavras, ele apontava para algo essencial. A verdade espiritual não está presa a identidades sectárias, mas é algo universal, acessível a todos, independentemente de religião ou origem. O sikhismo é, acima de tudo, uma religião monoteísta. Seus seguidores acreditam em um único princípio divino, chamado Ik Onkar, que pode ser interpretado como um só Deus, tudo é uno, ou aquele cuja expressão surge como palavra. A ideia central é a unicidade absoluta. Tudo o que existe é parte de um mesmo ser supremo. Essa concepção se expressa de forma clara no Mool Mantar, o hino inicial do Japji,
recitado diariamente pelos Sikhs. Há um ser supremo, a realidade eterna, o Criador, sem medo e sem inimizade, imortal, nunca encarnado, autoexistente, conhecido pela graça do verdadeiro Guru. Os gurus ensinaram que a experiência espiritual consiste em perceber essa unidade em toda a realidade. Deus está em todos os lugares, em todos os momentos e em todas as coisas, mas também transcende a criação. A iluminação, portanto, não é uma conquista externa, mas o despertar da consciência para a unidade já presente em cada pessoa. Se a unidade divina habita em tudo, por que não a percebemos naturalmente? Segundo o Sikhismo, o maior obstáculo é o ego, chamado Haumai em Punjabi, a tendência de acreditar que o eu é uma entidade separada do todo. Essa percepção ilusória cria dualidades, eu e outros, meu e teu, e nos impede de reconhecer a presença divina em todas as coisas. Para Guru Nanak, a libertação espiritual não vem da negação do mundo, mas da transformação da consciência. Cada pessoa possui dentro de si um Satguru, o mestre verdadeiro, que representa a sabedoria divina interior. Quando seguimos essa voz interior, através da lembrança do nome de Deus, Namjapna, e da prática do bem, o ego começa a se purificar e a separação ilusória se dissolve. Guru Nanak expressou essa verdade de modo simples e direto. Ó Nanak, para reconhecer esta verdade, não deixes que o ego diga, eu sou eu mesmo. Isso não significa eliminar o eu no sentido psicológico, mas purificar o ego, de modo que ele se torne transparente à presença divina. Enquanto o Manmukh, aquele que vive guiado por seus desejos e impulsos, permanece preso ao ego, o Gurmukh, aquele que vive conforme o ensinamento do Guru, experimenta a harmonia com o divino, reconhecendo que a centelha divina habita em todos. Assim, o caminho Sikh é um processo contínuo de alinhamento entre o eu e a verdade divina, em que o ego deixa de ser um centro de separação e passa a ser um instrumento de amor e serviço. O Sikhismo ensina que espiritualidade e vida prática são inseparáveis. A verdadeira fé não se manifesta em isolamento, mas na forma como vivemos, trabalhamos e servimos aos outros. Por isso, o seguidor Sikh é chamado a viver no mundo, a sustentar a família, a trabalhar honestamente, Kirat Karni, e a compartilhar com quem precisa, Vand Shakna. A meditação e a recitação do nome de Deus, Nam Japna, não servem para fugir da realidade, mas para purificar a mente e transformar o modo como o indivíduo se relaciona com ela. O Sikhismo rejeita o ascetismo extremo, mas enfatiza a disciplina ética e o autocontrole. Todo Sikh deve enfrentar e vencer os chamados 5 inimigos, as tendências que obscurecem a luz divina interior: Kam, luxúria e desejos descontrolados; Krodh, raiva e agressividade; Lobh, ganância; Moh, apego excessivo a pessoas e posses; Arrancar, orgulho e egoísmo. Essas forças mantêm o ser preso ao ciclo da ignorância e da dor. Superá-las é parte da prática espiritual diária, não por negação do mundo, mas por meio de serviço, humildade e lembrança constante do divino. A prática do langar, a cozinha comunitária gratuita, expressa essa filosofia de modo concreto. Ao sentar-se lado a lado com pessoas de todas as castas e credos, o Sikh aprende que ninguém é superior nem inferior e que servir aos outros é uma forma de servir a Deus. Por fim, o Sikhismo compartilha com tradições como o hinduísmo, o budismo e o jainismo a crença na reencarnação. Cada vida é uma oportunidade de purificação e aproximação da verdade, até que a alma atinja a união com o divino, Mukti, o estado de libertação da roda de nascimentos e mortes. Em resumo, o Sikhismo é uma tradição que combina profunda espiritualidade com prática ativa na vida cotidiana. Desde Guru Nanak até Guru Gobind Singh,
Os gurus ensinaram que a experiência de Deus não está separada do mundo, mas deve ser vivida através do amor, serviço, disciplina e transformação do ego. A criação da Khalsa, os 5 Ks, a prática do Nam Japna e o canto do Kirtan, juntamente com a centralidade do Guru Granth Sahib, mostram como a fé Sikh une ética, devoção e comunidade em um único caminho. Hoje, os Sikhs seguem esses ensinamentos, mantendo viva a tradição de igualdade, caridade e consciência espiritual, mostrando que a fé pode ser ao mesmo tempo profunda, prática e inclusiva. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando a história e os ensinamentos das grandes tradições espirituais, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E se quiser apoiar o canal e ajudar a manter mais vídeos como este, você pode se tornar membro do nosso clube ou contribuir via Pix. O link encontra-se na descrição deste vídeo. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.